O UFSC Entrevista está de volta e hoje estamos conversando sobre a vida e a obra de José Carlos Mariátegui, que foi um pensador peruano muito importante para o socialismo e para os pensadores brasileiros e de toda a América Latina. Estamos recebendo as professoras Sara Beatriz Guardia, da Universidade de San Martín de Porres, do Peru, e a professora Mônica Bruckmann, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, professoras, no bloco anterior a gente conversou bastante sobre a importância do Mariátegui ao ele trazer para a nossa região aqui, para a América Latina, esse pensamento sobre as classes que estão sendo marginalizadas, que são excluídas. Eu gostaria que vocês falassem agora um pouquinho de o que isso motivou, né? Quem ele influenciou, quais foram os pensamentos que ele trouxe para a nossa região. Bom, a professora Sara estava colocando a importância de Mariátegui na volta para o Peru, a partir da experiência que ele tinha tido de vivenciar os processos da social-democracia europeia e o avanço das ideias socialistas na Europa e a Rússia e a União Soviética. Eu acho que ele volta com uma convicção muito clara de que os avanços em direção ao socialismo no Peru tinham que ter características da formação histórica peruana. E aí que ele, inclusive, vai colocar o programa socialista peruano como sendo fundamentalmente construído a partir de uma particularidade histórica que o Peru tem, que é a presença indígena, né? Que não é simplesmente uma presença demográfica, mas, sobretudo, o indígena como um ator e um sujeito revolucionário. E isso vai ser uma inovação que ele vai fazer desde o ponto de vista teórico, mas vai construir na prática também, porque ele funda o Partido Socialista finais da segunda década do século passado. Ele funda e é o grande organizador da grande central sindical, a CGTP, que até agora constitui um elemento fundamental no sindicalismo peruano. Então, essa construção do socialismo a partir das particularidades históricas do Peru, acho que é um aporte fundamental de Mariátegui. E no caso brasileiro, eu acho que o que nós vemos a partir dos anos 2000 até os nossos dias é que existe uma recuperação muito intensa, muito profunda do pensamento mariateguiano no âmbito brasileiro, não só no âmbito da militância, da atividade política, mas no âmbito acadêmico. Nós temos nos últimos anos uma produção muito interessante, muito importante de pesquisa sobre a obra de Mariátegui no Brasil. Então, um resgate, né, que tem muitas pessoas que consideram que ele ficou por um tempo esquecido e agora a gente realmente tem bastante pesquisas, bastante grupos desenvolvendo, estudando, entendendo a importância, a relevância dele para todo o nosso contexto. E isso é uma coisa que nós temos que resgatar, porque, veja bem, o Brasil foi um dos últimos países que publica a obra mais conhecida de José Carlos Mariátegui, que é os 7 ensaios de interpretação da realidade peruana. Aqui no Brasil se publica quase 50 anos depois da publicação original, em 1928, quando essa obra já tinha sido traduzida praticamente a todas as línguas do planeta, com um belíssimo prólogo de Florestan Fernandes, que chama a atenção, inclusive, para essa recuperação tardia que o Brasil tem de um pensador latino-americano mais universal quanto Mariátegui. Então, eu acho que essa é uma questão muito importante a ser resgatada desde a perspectiva brasileira, porque significa um movimento não só brasileiro, mas latino-americano, de recuperação de aquilo que tem de mais criativo no pensamento social latino-americano e da produção teórica e política na nossa região. Eu acho que isso é muito fundamental. Yo pienso que Mariátegui tuvo una influencia mayor en los países de América Latina antes que Brasil, y habría que explicar por qué Brasil, 50 años después, hace los 7 ensayos de Florestan Fernández. Y es que en la historia de América Latina, Brasil siempre ha estado un poco aparte de todo el proceso histórico que ha seguido América Latina. Estoy refiriéndome desde México hasta la Patagonia. Todo este continente ha tenido de alguna u otra manera procesos parecidos, con diferencias por supuesto sustanciales, pero dentro de algunas corrientes del dominio, primero colonial español, que signa. Segundo, la existencia de culturas extraordinarias, que en el caso del Perú
La primera domesticación de las plantas es 8.000 años y las primeras culturas estamos hablando de 5.000 años. Estamos hablando de un continente que no mira a Brasil y que Brasil tampoco lo mira durante mucho tiempo. Y no solamente es un problema del idioma, es un problema también de una visión de país, es un proceso. Entonces habría que preguntar por qué en este momento Brasil empieza a mirar desde hace un tiempo a Mariátegui. Si bien Florestan Fernández hace la traducción de los 7 ensayos en 1976, el prólogo es uno de los más importantes de la presentación que él hace. Él sitúa, porque tiene además la ventaja de que al hacerlo con el tiempo puede mirar más en el 76, que él está en el exilio en París, porque él conoce el libro en París, con Robert Paris, que es el gran estudioso de Mariátegui. Después, cuando lo publica acá en Brasil, hay un periodo de asimilación lenta que yo creo que estoy viniendo a Brasil desde el 2005, que fue el primer simposio de mariateguistas aquí en Brasil. Entre estos últimos 5 o 6 años hay un avance, porque también Brasil está mirando un poco más a América Latina y porque también Brasil está buscando su propio camino de una manera más intensa, al igual que nuestros países. Estamos todos buscando una construcción de nación. Estamos todos los países más o menos en el mismo objetivo yendo. Es este el momento entonces en que se puede trabajar las utopías. Y una de ellas es trabajar la unidad de América Latina, la construcción de naciones no excluyentes, la construcción de esa utopía de la que hablaba Mariátegui, de la que han hablado otros pensadores. Entonces yo explicaría por qué llega Mariátegui tan tarde a Brasil, no porque no hubo acá una intelectualidad que sí conoció de alguna manera a Mariátegui, o que no escribió sobre Mariátegui, pero conoció, sino por el hecho fundamental de que no nos hemos mirado durante muchos años. Y esto es importante en ese sentido, que el Núcleo de Estudios de Historia de América Latina de la Universidad Santa Catarina haya promovido este simposio que está, para el que he venido del Perú y Mónica ha venido de Río de Janeiro, porque nos da la oportunidad de conversar con los estudiantes, con los profesores y ahora contigo y a través de ustedes a más gente, de estudiar Mariátegui, de acercarnos todos a América Latina com um destino comum. Professoras, a gente vai fazer mais um intervalinho, tá? E o UFSC Entrevista volta daqui a pouquinho com mais Mariátegui. Não saia daí.